Como era de se imaginar, a decisão de censurar o Porta dos Fundos, feita pelo desembargador Benedito Abicair, foi derrubada no Supremo. O Dias Toffoli, o ministro supremo, foi lá e derrubou essa decisão porque era absurda e a gente sabia disso. Na verdade, havia poucas questões, poucas dúvidas de que isso realmente cairia quando subisse para o Supremo. Eu quero ler para vocês aqui um trechinho da decisão do Dias Toffoli sobre isso. Ele diz o seguinte: não se descuida da relevância do respeito à fé cristã, assim como de todas as demais crenças religiosas ou a ausência dela. Não é de supor, contudo, que uma sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede a mais de 2000 anos, estando esculpida na crença da maioria dos cidadãos brasileiros. Então, segundo o Dias Toffoli, ter um especial de Natal satírico dos Porta dos Fundos não vai destruir a fé cristã. Você que acredita em Jesus, acredita no cristianismo, você não vai deixar de ser cristão porque um grupo de humor fez piadas sobre a religião ou sobre algumas coisas da sua religião. E essa decisão do Toffoli é muito parecida, na verdade, com a decisão dada inicialmente em 2017 pelo Abicair para defender, no voto dele, na segunda instância, para defender o Bolsonaro. E depois ele falou o seguinte aqui, que o STF já tinha decidido sobre isso em plenário, e a conclusão que eles chegaram foi o seguinte: a plenitude do exercício da liberdade de expressão como decorrência imanente da dignidade da pessoa humana e como meio de reafirmação, potencialização de outras liberdades constitucionais. E segundo esse artigo da Folha de São Paulo aqui, que menciona essa decisão agora do Toffoli, o Supremo já debateu esse assunto exaustivamente e diz o seguinte aqui, em casos desse tipo. Estabeleceu 3 pilares. 1. A liberdade de expressão tem como preferência sobre outros direitos fundamentais que colidam com ela. Nesse caso, o vilipêndio da fé. Então, a liberdade de expressão ela vem antes disso. 2. É vedada qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística. E eu diria que no caso do Porta dos Fundos tem esses 3 elementos. Política, ideológica e artística. São 3 formas de censura que tentaram fazer contra o grupo de humor. E 3, o Estado não pode fixar quaisquer condicionamentos e restrições relacionados ao exercício da liberdade de expressão que não os previstos expressamente na própria Constituição. Então, como eu disse, é o que se imaginava que ocorreria. A decisão do Abicair foi uma aberração, foi algo fora da curva e que demonstra esse momento no Brasil. Como eu disse no vídeo de ontem, isso expressa exatamente aquilo que a gente tem visto. Esse esforço de vetar o contraditório ao mesmo tempo em que abre as comportas para outros tipos de preconceitos, outros tipos de ofensas, outros tipos de agressões verbais e de expressão. E outro ponto curioso para ressaltar também nesse vídeo aqui é sobre o grupo que pediu essa censura, que é o grupo Associação Católica Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, que é um grupo que já processou o Porta dos Fundos antes, inclusive ainda está rolando o processo anterior, que eles pedem indenização financeira do Porta dos Fundos, ganhar R$1 para cada visualização dos vídeos do Porta dos Fundos, ou seja, eles querem lucro em cima disso aí. E outra coisa também é que esse grupo aqui é conhecido por ser ultra radical, ultra tradicionalista. Eu vou ler um trechinho aqui da reportagem da revista Veja que fala sobre esse grupo. O grupo em questão é um dos principais polos de estudos conservadores no Brasil, reunindo professores, influenciadores e parlamentares católicos. Entre os membros estão a deputada Cris Tonieto, do PSL, obviamente, que é o partido que reuniu todas as excentricidades e figuras altamente inacreditáveis do Brasil, que no ano passado chegou a ministrar uma palestra sobre doutrina social da igreja na sede da instituição, e o youtuber bolsonarista Bernardo Kister. Ou seja, outro também que é delirante, olavista, discípulo do Olavo de Carvalho, que já fez vídeos aqui com teorias conspiratórias, com mentiras, com delírios completos. Então é óbvio que você teria uma relação entre um sujeito como esse e uma organização que acha que pode censurar agora o humor. Não é a primeira vez que o CDB cria celeuma com o Porta dos Fundos. Em 2017, sob a acusação de vilipêndio de culto e ataque à liberdade religiosa, o grupo se considerou no direito de receber R$1 a cada visualização dos vídeos Ele Está no Meio de Nós e Céu Católico, que juntos somam mais de 12 milhões de visualizações. O caso ainda está em aberto. Embora não haja uma relação direta, muitos membros do CDB fazem parte do movimento tradicionalista, que defende o retorno das missas em latim, com o padre de frente para o altar e uso de véu pelas mulheres.
Em dezembro do ano passado, a Polícia Civil do Rio abriu um inquérito para investigar um caso de injúria por preconceito e lesão corporal envolvendo membros do CDB, que teriam tentado impedir uma missa em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Nas redes sociais, entretanto, o grupo afirmou que os seus membros estavam apenas rezando e foram atacados pelos participantes da missa. A gente fala muito dos evangélicos aqui, dos neopentecostais, do fundamentalismo religioso evangélico, mas também existem núcleos na Igreja Católica que são igualmente perigosos também, e igualmente radicais, extremistas, ou seja, nesse caso em particular aqui você vê um perfil de um grupo desse que foi quem moveu essa ação contra o Porta dos Fundos. Possivelmente não será a única ação que terão que responder, porque imagino também que outros pastores e outros grupos vão cair em cima do especial de Natal. E como eu disse ontem, isso é emblemático, porque isso aqui vai servir agora de um ponto crítico para entendermos o que se dá no Brasil agora com esse extremismo religioso. Vale ressaltar também que eu falei pouco sobre isso, mas esse ataque contra o Porta dos Fundos agora, contra esse especial de Natal, também tem em sua raiz uma profunda homofobia, porque é o tema do especial do Porta dos Fundos, um Jesus gay que tem um relacionamento homossexual no especial de Natal. Então, a grande crítica que se dá em torno disso, embora possa surgir de diferentes modos, com diferentes alegações, mas no fundo é um ataque homofóbico também à proposta do Porta dos Fundos. Mais uma vez revelando os preconceitos que estão se disseminando por aí abertamente agora. Eu acho importante aqui mencionar de novo a obra Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Ziblatt. Porque esse livro fala exatamente o que se dá agora, que a gente tem visto no âmbito político, mas também no âmbito religioso. Por que eles fazem isso? Eles sabem que isso será derrubado em alguma instância superior. Eles sabem disso. Eles fazem esse tipo de processo, esse tipo de mobilização, porque aos poucos eles vão naturalizando uma mentalidade coletiva em torno de certos assuntos. Isso vai e traz à tona certos temas, certas pautas que eles querem defender. Então, nesse livro do Ziblatt e do Levitsky, o que eles fazem é que as democracias hoje, as instituições existentes hoje, e inclui também os poderes da República, o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, eles são corroídos hoje de dentro para fora. Você tem pessoas que vão forçando os limites, tentando esticar a corda até aquela história. Então, quando, por exemplo, você vê lá Eduardo Bolsonaro e depois Paulo Guedes falando sobre o novo AI-5, eles vão esticando a corda. Eles sabem que nesse momento pode ser que não rompa isso, mas eles vão fortalecendo essas ideias. Você tem esses grupos religiosos agora, eles vão forçando esses temas, eles vão tentando empurrar os limites, para que aos poucos a população brasileira comece a concordar com eles. Repetem tanto isso que aos poucos as pessoas falam assim, mas faz sentido isso. A gente tem que censurar esses grupos mesmo. A gente precisa mesmo de novo um AI-5. A gente precisa de novo de uma nova ditadura para poder limpar o Brasil dos comunistas. Então eles vão forçando isso na mente das pessoas e nas instituições para que em algum momento mude e eles possam chegar aonde eles querem. Até esse momento, a gente tem visto, em alguns casos, reações enfáticas de defesa das instituições, em alguns casos defesas mais tímidas, mas ainda funciona, ainda consegue segurar um pouco esses ímpetos destrutivos do bolsonarismo, do olavismo e do fundamentalismo religioso. Ainda existe um controle mínimo do que se dá. Mas pode ser que em algum momento isso rompa, pode ser que em algum momento isso se desintegre. E aí é barranco abaixo, obviamente. Aí já não temos controle. Aí você vai ver gradualmente ocupando espaços, dominando setores, derrubando instituições, derrubando normas constitucionais, derrubando direitos, e aí já não tem mais o que fazer. Esse artigo da Veja aqui, que fala sobre o grupo que processou o Porta dos Fundos, demonstra quem são os integrantes disso, quem participa disso. Bernardo Kister, um olavista, alguém que pertence a uma seita de fanáticos, que é o olavismo, que é o que o Olavo de Carvalho faz, que é um líder de seita, e a gente conta isso, eu e a Heloísa de Carvalho, a filha dele, a gente conta isso no nosso livro, Meu Pai, o Guru do Presidente. Então você tem relações íntimas entre seitas de fanáticos, uma seita esotérica, no final das contas, uma seita política também, seitas e grupos ultra-fundamentalistas, ultra-radicais religiosos, que estão em comunicação e que não vem problema nenhum em seguir um ideólogo maluco como Olavo de Carvalho, que é um líder de seita. Eles são capazes de pôr de lado as diferenças que são gritantes entre eles para chegar ao domínio mental, religioso, cultural, intelectual dos brasileiros. Eu vou já para vocês aqui no comentário fixado o link para o livro sobre o Olavo de Carvalho, que eu escrevi em parceria com a Heloísa de Carvalho. Vale conferir, porque tem histórias ali que são pavorosas. Confiram esse livro. Vou deixar para vocês o link desse artigo da Veja, falando sobre quem é o grupo que processou a Porta dos Fundos, e também 2 artigos da Folha de São Paulo, um falando sobre a derrubada
dessa censura contra o Porta dos Fundos, feito pelo Dias Toffoli, e um outro artigo também, bem curtinho na verdade, que fala sobre o diretor olavista, que é o Josias Teófilo, que dirigiu o filme do Olavo de Carvalho, que também protestou contra a censura ao Porta dos Fundos. Até um olavista se indignou com isso agora. O que é surpreendente, na verdade. Embora o Josias Teófilo esteja meio que dizendo por experiência própria, né? Ele teve o filme dele boicotado lá, O Jardim das Aflições, então ele se sente vítima de censura também e ele acaba se solidarizando agora com o Porta dos Fundos. Mas é surpreendente você ver isso no interior do olavismo, alguns cismas que também se dão de pessoas que não concordam com esse tipo de postura agora de grupos fundamentalistas. Confira esses links, leiam e a gente se vê por aí. Deixe seu comentário o que você pensa sobre isso, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia e até mais, gente. Tchau!